Oi, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui no Acidamente. Meu nome é Ana Paula, eu sou psicóloga e hoje eu vou te perguntar aqui se você já sentiu que o seu relacionamento está por um fio e aí você se pergunta, será que a terapia de casal pode salvar a gente? Ou será que é tarde demais? Essa é uma das perguntas mais difíceis e talvez mais importantes que um casal pode se fazer. Hoje eu quero te ajudar a entender quando a terapia pode ser transformadora e quando, na verdade, ela só vai servir para uma coisa: trazer clareza e até paz para que vocês tomem decisões que precisam de fato ser tomadas. Aproveita aqui a introdução desse conteúdo para já deixar o seu like, porque esse assunto pode te salvar de uma boa enrascada. Você já se pegou perguntando se a terapia de casal poderia salvar de fato o seu relacionamento? Essa é uma pergunta que eu escuto e recebo muito no meu consultório. E a verdade é que às vezes pode, não vou mentir pra vocês, mas nem sempre. Porque a terapia de casal não é sobre fazer mágica ou sobre resgatar algo que já se perdeu completamente. E isso é importante a gente entender aqui juntos nesse conteúdo de hoje. Muitas pessoas chegam pra mim nesse ponto, já passaram vários meses e até anos acumulando mágoas, vivendo em silêncio, evitando conversas que precisam ser feitas, mas que são difíceis, mas quando procuram ajuda, elas acreditam que a terapia vai funcionar como um último recurso para, entre aspas, consertar a relação que já está acabada. Mas sabe o que acontece? Quando o vínculo já está esgotado, quando o respeito, o cuidado já foram rompidos de tantas formas, dificilmente a terapia vai reconstruir o que já não existe mais. E não porque a terapia falhou, mas porque, cara pessoa, às vezes, o que precisa acontecer de fato é a despedida, é o encerramento. E aqui entra algo que eu acredito muito a partir da psicologia existencial. O relacionamento é um encontro entre duas histórias, duas subjetividades. Ele não é uma peça que pode ser trocada, colada, quando quebrada. Ele é vivo, ele muda com o tempo e ele exige presença. Quando essa presença já se foi, quando o casal já não tem disposição para se escutar, já não tem mais interesse, já não tem mais capacidade de se responsabilizar para tentar, o processo terapêutico pode até acontecer, mas ele não vai ser sobre salvar. Vai ser sim sobre encerrar com clareza e com respeito, coisa que muitas vezes falta justamente no momento mais delicado. Respeito no momento que o relacionamento está sendo encerrado. Só quem já viu isso acontecer sabe o tanto que é difícil. E quem já viveu também, né? Mas por isso eu gosto de dizer que a terapia de casal, ela serve para entender. Entender o quê? Entender a si mesmo, entender o outro, entender o que ainda existe entre vocês. Às vezes, o que existe é amor, mas faltam ferramentas para lidar com conflitos. Outras vezes, o que existe é só apego, o medo de ficar sozinho ou até mesmo hábitos que se repetem. Talvez existe amizade e não é correspondente com um relacionamento romântico. Para um relacionamento romântico precisa-se muito mais do que só amor ou só amizade. Mas a terapia, ela ajuda a dar nome aos bois. Ela ajuda que cada um possa escolher de maneira mais consciente o que fazer com aquela relação. Tá, Ana, mas então, quando que eu devo procurar a terapia de casal? Quando a comunicação vira um campo de batalha e tudo parece virar motivo de defesa ou de ataque. Quando o silêncio começa a gritar, mais alto até do que as palavras que já são ditas. Quando o carinho dá lugar ao ressentimento. Ou quando o amor até existe, mas a relação perdeu o sentido. E principalmente quando o casal percebe que sozinho eles não dão conta mais de encontrar esse caminho racional, esse caminho do meio. Mas que mesmo assim eles têm disposição para tentar juntos novamente, pensando na relação, não pensando somente individualmente. E é aqui que é importante fazer uma correlação com outro tipo de cuidado. A terapia
individual para quem está em um relacionamento, porque nem sempre o que você precisa é trazer o parceiro para o processo. Existem momentos em que o sofrimento vem de dentro, de inseguranças, de padrões emocionais antigos, de dificuldades de colocar limites ou até de se compreender, de compreender o que de fato você deseja. Nesses casos, buscar terapia individual pode ser o primeiro passo. Cuidar de você mesmo, cuidar de si. Você ganha mais clareza sobre a relação, sobre como se posicionar dentro dela, sobre os seus desejos, sobre as suas fragilidades. Tem muitas coisas e muitas situações que a mudança começa do indivíduo que reverbera no casal. Nenhuma pessoa que está ruim sozinho, que está mal, que está em um mau momento, vai ter que descontar ou se apoiar somente no relacionamento para se sentir bem. Nenhuma pessoa que está ruim, já no individual, vai viver um casal, vai viver uma relação de forma plena, porque precisa que os dois estejam conectados. E é importante entender que essas modalidades, elas não competem, elas não são rivais, elas se complementam. Eu sei que para muita gente, admitir tudo isso é muito difícil. A gente tem medo de reconhecer que precisa de ajuda, medo de olhar para os próprios erros, medo de perceber que talvez o que dói não seja o que o outro fez, mas sim aquilo que deixamos de fazer. Eu digo isso não é de uma forma leviana. Eu digo isso porque na terapia não existe vilão e mocinho. Existe uma história, existe uma ou várias dores e existe responsabilidade compartilhada. Mas é preciso ser honesto. Não adianta entrar nesse processo querendo ser menos verdadeiro, menos genuíno. Se você busca terapia de casal esperando que eu ou outro profissional da psicologia devolva aquele amor do início, como se fosse aqui apertar um botão simples e tudo será resolvido, isso não vai acontecer. Nenhum profissional sério pode te prometer que isso vai acontecer, porque isso vai ser uma inverdade. A terapia não faz ninguém amar de novo, não faz você sentir de novo aquilo que já está no passado. É importante também olhar para essa expectativa. A terapia não cria sentimentos que já se perderam. Ela não convence ninguém a ficar, sendo que essa pessoa já decidiu ir embora. O que a terapia faz é abrir espaço para um diálogo mais real, para decisões maduras de pessoas adultas, conscientes, tomarem decisões mais assertivas, mais corretas, e que para cada um saia desse processo com mais clareza, seja para reconstruir juntos, seja para seguir caminhos separados sem carregar tantos fantasmas. E se você acha que você está nesse momento pensando sobre isso, que você precisa olhar para sua relação com um pouco mais de profundidade, talvez sim a terapia de casal seja um passo que falta. É um espaço seguro para você se ouvirem, para você falar e ser ouvido, para repensar padrões, para refletir sobre o que vocês ainda querem construir juntos. E se no processo de vocês descobrirem que o melhor de fato para as duas pessoas ou para as pessoas envolvidas em caso de uma família maior seja encerrar, que seja um encerramento com respeito, com menos mágoas e com mais entendimento sobre o que vocês viveram juntos nesse tempo, que não foi perdido, foi um tempo aproveitado dentro do período de vitalidade dessa relação. Se você acha que é hora de buscar ajuda, procure um profissional de confiança, um profissional que você conhece referências. Se não, procure, busque. Pode ser comigo, pode ser com algum outro colega, ou profissional que possa te acompanhar com seriedade e com cuidado que você merece. Os meus contatos sempre estarão nas descrições dos conteúdos e nos meus perfis. Mas no final de tudo, a terapia de casal, como já comentamos, não é sobre salvar relações a qualquer custo. É sobre trazer consciência, é sobre ajudar cada um a entender o que sente, o que precisa e o que já está disposto a fazer, a construir. E às vezes, não de forma rara, essa consciência leva a uma reconstrução. Outras vezes, leva a uma despedida mais respeitosa e menos dolorosa. Se você se identificou com esse conteúdo que eu comentei aqui hoje com vocês, considere dar esse passo, seja buscando ajuda para vocês dois ou para você de forma individual. Porque entender o que se passa dentro de uma relação é, antes de tudo, entender a si mesmo.
e esse é sempre o primeiro caminho para qualquer tipo de transformação. Eu te agradeço muito por assistir, te peço aqui, tá? Com todo o meu coração também, cuide-se com muita gentileza, com muito cuidado. Um beijo para vocês que ficaram aqui até o final, porque isso ajuda muito os conteúdos a chegarem a mais pessoas e pessoas que muitas vezes estão precisando também de ouvir falar sobre esses tópicos. Um beijo para vocês e eu te espero aqui no próximo conteúdo no Astamente. Tchau, pessoal!